quem tem inclusão não gosta de ver pessoas excluídas. E aí quer trazer essas pessoas para dentro do seu círculo, para dentro do seu grupo, né? Como é que você vê isso, Magá? Como é que você já viu isso em clientes seus, em conhecidos? Como é que isso se dá na prática? Eu acho que antes até de serem aqueles que querem incluir essas pessoas, são aqueles que se apercebem que essas pessoas estão excluídas. Ou Perfeito. seja, em algumas situações que tive de relatos, essas pessoas até podiam estar fisicamente integradas, no sentido em que estavam na roda de um grupo de amigos ou de um grupo de empresa num happy hour ou até dentro da empresa, mas são aqueles que se apercebem que aquela pessoa está desconfortável, não se sente tanto parte do grupo, e para mim isso já é um indício grande de alguém que possa ter inclusão, ou seja, de se aperceber, e como isso incomoda, acabam por ser aqueles que trazem as pessoas para dentro do grupo. Um exemplo interessante, que foi das primeiras pessoas a quem eu fiz sessões, foi uma amiga próxima. E eu lembro-me que nós discutíamos quando éramos miúdas, sei lá, 15, 16 anos, porque eu tenho relacionamento e o meu relacionamento inclui eu querer o grupo fechado, no sentido de só nós, para poder estar completamente à vontade, com as piadas internas que poderíamos ter. E eu lembro-me que houve uma época em que o grupo se dividiu em escolas diferentes, eram próximas as escolas fisicamente, mas estávamos em escolas diferentes e combinávamos uma vez por semana almoçarmos juntos. E essa amiga quase nunca vinha, só ela, trazia sempre alguém. E claro que eu não era também rude ou não educada ao ponto de querer mandar aquelas pessoas embora, mas assim que tinha uma oportunidade só com ela, ia-lhe perguntar porque é que ela trouxe aquelas pessoas, porque é que não veio simplesmente almoçar. E ela dizia sempre: eles perguntaram-me onde é que eu ia almoçar, eu não tive coragem de não convidar para virem também comigo, ou eles ouviram-me a combinar e então eu tive que convidar também, e também o ela ter dificuldade em entender o meu lado. Mas qual é a diferença? Nós estamos todos aqui, só estão mais aquelas pessoas, porque é que isso te incomoda? Então nós tínhamos algumas discussões nesse sentido. E para mim ficou muito nítido que era o meu relacionamento a chocar com a inclusão dela, e quando ainda não Perfeito. Eu tínhamos noção disso. eu sinto a mesmíssima coisa, talvez até num nível maior por ter uma inclusão muito mais baixo, mas, eu sinto muito isso também. Eu sempre achei que eu tinha ciúme dos meus amigos, e na verdade acho que até é um pouco. Então, eu tinha essa sensação também de: "Putz, que trouxe mais esse cara? Você é meu, eu quero te guardar numa caixinha pra mim, não para os outros", né. E, é legal você contar essa história e também aí um pouco do que eu tô falando, para a gente olhar por outro viés, né, de como essas pessoas então que têm inclusão alta, e aí você falou uma expressão que eu gosto bastante, que é se perceber, notar que a outra pessoa não está incluída, né. Muitas vezes na minha vida, eu não incluí alguém e depois saí como o chato, como o arrogante da história, mas grande parte dessas vezes eu nem vi aquela Aham. pessoa, né. Eu sou capaz de estar numa, sei lá, numa mesa de bar, alguma coisa do tipo, ter alguém sentado na outra mesa sozinho, que conhece o pessoal que está na minha mesa, e eu não notar isso, e eu não perceber que essa pessoa está sozinha, não está sentada com ninguém. E por outro lado, eu vejo as pessoas que eu conheço têm uma inclusão mais alta, a minha esposa tem uma inclusão mais alta, a facilidade que essas pessoas têm de perceber o excluído e outra coisa que você colocou, de perceber a pessoa que parece estar incluída, mas está excluída, né. Por Aham. exemplo, em treinamento, eu tive que desenvolver uma forma consciente de incluir os outros, porque eu não percebo aquela pessoa que está ali e está sendo dominada pelos outros, né. Por exemplo, sei lá, dou uma atividade em grupo.
E aí cada mesa tem, sei lá, 5 pessoas fazendo uma atividade em grupo. E é muito comum você ter uma situação onde, sei lá, 4 daquela mesa são amigos, são mais próximos, ou por algum outro motivo, sei lá, tem um pensamento parecido, e aí eles se unem mais, e a quinta pessoa que de repente pensa diferente, ou qualquer outra coisa do tipo, ela não consegue entrar, não consegue furar a barreira, né? Uhum. E aí, como os outros 4 que estão ali não têm o inclusão, por exemplo, eles não percebem isso. E eu também não percebo. Eu não percebo. Então, eu tive que criar um processo consciente para que eu cheque se as pessoas estão incluídas. Por exemplo, uma coisa que eu faço sempre é misturar as pessoas sempre. Então, cada atividade que eu dou um shuffle nas mesas para que a pessoa vá sentar em outras mesas, entre outras coisas, para que eu minimize a possibilidade de que exista isso, uma pessoa que está ali e não está inclusa no grupo, porque eu não consigo ver isso, eu não consigo perceber isso. É engraçado estares a contar isso, porque apesar do meu não ser assim tão baixo, isso aconteceu-me esta semana. Eu estou a dar uma formação online e uma das pessoas do grupo não conseguiu estar presente no primeiro dia. E parte do que era necessário no segundo dia, eles tinham que usar o que tínhamos falado e os exercícios que tínhamos feito no primeiro. Eu nunca mais me lembrei que aquela pessoa não tinha acesso a isso porque não tinha estado no primeiro dia. E eu continuei sempre seguido. Ele também não me disse nada, só no final é que me avisou. Eu nunca mais me lembrei disso. É mesmo não nos apercebermos, não é? Aquela lente que essas pessoas têm. Acabaste de assistir a um corte de um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Pesquisa Talentos para o Sucesso no YouTube ou no Spotify para teres acesso ao episódio completo. Obrigada.